Opa, você tá bom? Nick aqui falando novamente. Deixa eu perguntar pra você, você finge ser uma pessoa que você não é? Hoje, quando a gente acessa esse tipo de dispositivo aqui, a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas de diversos jeitos, né? E a minha geração é uma geração que pegou justamente essa interface, onde você tinha um conhecimento de pessoas, assim como posso dizer, presenciais, né? De uma forma presencial. E aí surgiu um online, né? Eu sou da época de 80, dos anos 80. E eu me lembro a primeira vez que eu tive essa interface com o celular, que eu comecei a usar o celular, foi por volta de 2005, alguma coisa do gênero. Tava indo pra faculdade, e aí tinha um tijolinho, né? E aí tiveram vários formatos do celular. Mas enfim, ainda o máximo que você conseguia fazer com aquilo ali era você jogar o jogo da cobrinha. E isso só foi se desenvolvendo cada vez mais, né? O aspecto do desenvolvimento tecnológico, ok. Mas as pessoas que eu tinha contato eram pessoas reais. Não que no mundo digital não seja real, lógico que essas pessoas existem, mas eu estou falando pessoas que de algum jeito eu tinha contato. Então, por exemplo, eu conheci o seu Nelinho da venda, eu conhecia também seu Manual da Venda, eu conhecia lá o seu João da padaria, eu conhecia o Aridaldo da contabilidade, eu conhecia muita gente, cara. Mas pessoas reais. E quando chega essa nova interface, que seria o uso do celular, e principalmente depois o uso da internet, fez com que de algum jeito a gente conhecesse pessoas que você nunca teria oportunidade de conhecer. Tal como a gente está fazendo aqui agora. De algum jeito você está conhecendo um pensamento meu através dessa coisa que a gente chama de internet, né? Esse meio de comunicação. Tá. Mas uma das coisas que eu também aprendi ao longo do tempo, e eu não sei se muitos têm essa percepção, será que essas pessoas que se apresentam na internet, elas são realmente da forma como elas dizem ser? E foi descoberta ao longo do tempo. De ver que grande parte dessas pessoas, de algum jeito, maquiavam suas vidas para demonstrar como se a vida delas fosse a vida mais perfeita que já existiu na face do universo. E você, por não entender, pelo menos, tá, na minha ignorância, talvez você seja mais, como assim eu posso dizer, mais entendido do que eu. Foi difícil notar que isso acontecia. Hoje talvez esteja um pouco mais fácil de você perceber que aquele ser humano, tal como ele se vende, não seja tão real. Eu não sei se você capta isso. Hoje eu já comecei a captar isso com maior facilidade do que no passado. A questão é que eu venho de uma geração em que existiam essas pessoas físicas próximas de mim, e do nada chega essa bolha do digital, e você acaba comprando como se essas pessoas que surgem no digital, de algum jeito, a vida delas realmente representa algo que é verdadeiro. Mas é tão fácil maquiar. E não foi fácil descobrir. Você descobriu isso? Será que todas as pessoas que de algum jeito você segue, ou que você conheceu na internet, são realmente aquilo que elas apresentam? E como é que você traz, como que você molda isso para a sua vida? E será que você realmente é aquilo que você é? Ou você está maquiando, ainda que de forma inconsciente para outras pessoas, uma vida que ela é totalmente mentirosa? É tão interessante quando você, por exemplo, eu gosto muito de consumir, a rede social que eu mais consumo é o YouTube. Quando eu olho as outras redes sociais, por que elas geralmente não me convencem? Porque é tudo muito imediato, muito rápido, muito instantâneo. E depois, com o tempo, eu acabei observando que essa forma instantânea dessas redes sociais, elas me viciavam sem me oferecer de fato um conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu estou falando com você, geralmente os vídeos que eu acabo gravando vão variar entre 6 minutos até 18 minutos, a depender do tema que eu vou falar, né? Como eu elaboro aqui filosoficamente contigo. Cara, eu tenho a oportunidade de falar,
e ouve quem quer. Fora isso, quando eu vou para essas outras redes sociais, você fica numa coisa tão limitada, tão escassa, que tipo, para você se comunicar, você tem que se comunicar no intervalo específico. E isso faz com que aquela pessoa, de algum jeito, ela não manifeste o que ela tem para falar através daquela rede social. E aí o mais curioso é que tem um monte de gente que consome e acha que essas pessoas em si são fodas. E eu me pergunto, cara, elas devem ser muito fodas mesmo. Sabe por quê? Eu me pergunto da seguinte forma, cara, para você condensar um conteúdo em questão de 1 minuto, cara, imagina, eu tô falando aqui contigo, aí você pode falar, cara, você tá enrolando, você tá enchendo linguiça. Não, cara, eu não tô. É assim que eu falo, tá? Eu trago meus pontos de vista filosofando tal como eu tô fazendo com você agora. É lógico que eu poderia talvez desenvolver mais rápido, mas eu gosto de elaborar porque depende da pessoa que tá me assistindo, ok? Mas quando imagina você pega um vídeo, suponha, tem vídeos aqui meus que foram 18 minutos. Você pega uma ideia de 18 minutos e leva isso para 1 minuto. Cara, você vai ter... Tem o mesmo conteúdo, a mesma essência? Não. Como que essas pessoas, por exemplo, no Instagram da vida, conseguem elaborar com eficácia as suas ideias? Não estou falando que isso não é possível, mas não é questão só da ideia. Como que aquilo de fato representa aquele indivíduo que está se mostrando? E como é a percepção daqueles que estão captando essa mensagem? Porque tem tanta gente que acaba idolatrando essas pessoas, hoje, em mídias sociais, como se fossem tornar referência, como se fossem referências reais de suas vidas, mas se você tenta transportar para a sua vida, você não consegue. E aí você vive num limbo, onde você acaba idealizando uma outra pessoa, como se o que ela vivesse fosse real, embora aparentemente não seja, mas você capta aquilo como se fosse real e você tem que fazer a mesma coisa, mas só que é impossibilitado em função do tempo. Quando isso acontece, e com a frequência que eu tenho observado, será que as pessoas têm vivido suas vidas tal como elas deveriam estar vivendo? Porque é tão fácil maquiar. Hoje eu observo isso, é tão fácil maquiar. O que a galera tem feito nossa, tem muita ilusão nisso tudo que a gente está observando. E você? Como é que você tem lidado com isso? Será que você realmente tem representado a sua vida, tem vivido a sua vida como deveria ser? Ou será que você tem camuflado a sua existência, a sua individualidade? Porque se as suas referências hoje demonstram que é fácil você maquiar, ser quem você não é e mostrar a sua vida de um jeito que ela de fato não ocorre, e isso aparentemente é bom, será que é certo você fazer isso? Quando você se depara que, de algum jeito, muitas pessoas estão se iludindo, será que você tem que se iludir em conjunto com elas? Quando você abre o Instagram de uma pessoa e você, nossa, que vida linda, eu gostaria de ter isso. Aí você vai lá na sua simplicidade, nas possibilidades que você possui, você começa de algum jeito modelar e fazer a mesma coisa. Só que não vai pra frente. Por quê? Porque não teria como. Porque talvez você esteja modelando uma mentira. E não tem como você modelar uma mentira. Ou seja, gera uma bola de neve. E isso tem ocorrido com muita frequência. Quando as pessoas acabam comprando ideias como se fossem verdadeiras, porque elas ainda não tiveram a possibilidade de enxergar que elas estão sendo iludidas. A única forma de você enxergar as coisas como elas são é quando você abre o seu coração. E quando você busca a verdade em si, e você vê que nesse processo que a gente chama de humanidade, né, você vê que a maioria das coisas que as pessoas veem hoje em dia não são reais. Na realidade, não fazem parte do que a gente chama do reino de Deus. Né? Ou seja, só ilusão, só mentira. Enfim, será que não é melhor você ser quem você é, em vez de você mostrar o que você não é? Em vez de você copiar aquilo que realmente te leva para baixo, não é melhor você construir alguém, ajudar alguém a se construir, mostrando quem você de fato é e levando aquela pessoa para cima? Demonstrar que a sua simplicidade, ainda que seja muito simples, é mais bela do que qualquer complexidade que se mostra ao seu entorno? É algo que se pensar, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário e caminha comigo nesse canal.
Até o próximo vídeo.